Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço carinhoso e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Inicialmente, vamos falar sobre a campanha que você já conhece, Espiritoteca. Com apenas R$12 por mês, você colabora na distribuição gratuita de livros espíritas. Esses livros espíritas já estão sendo distribuídos em hospitais, presídios, casas de repouso, bibliotecas de pequenos centros espíritas. É uma maneira inteligente e eficiente de cooperar com a divulgação da doutrina espírita. Basta você ligar para 011 4966 5775, horário comercial, segunda a sexta, ou então acessar o site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. Esta campanha é uma iniciativa da Fundação Espírita André Luiz, da rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Em nosso programa de hoje, vamos recorrer às reflexões de Irmão José em torno de algumas questões de O Livro dos Espíritos. As questões de O Livro dos Espíritos são muito importantes para que nós possamos ter um conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita. E há alguns anos atrás, Irmão José escreveu por nosso intermédio uma pequena obra, Se Teus Olhos Forem Bons. Uma obra muito interessante, na qual Irmão José tece vários comentários, realiza estudos sobre algumas questões de O Livro dos Espíritos, como, por exemplo, aqui no capítulo 28, intitulado Salvação Individual. Ele comenta a questão 720 de O Livro dos Espíritos. Se você estiver aí com o Livro dos Espíritos nas mãos, você pode abri-lo. Questão 720. A pergunta é a seguinte: as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária, tem algum mérito aos olhos de Deus? Resposta dos Espíritos numa síntese fantástica: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Porque sabemos que no passado, nos séculos passados, ainda no século XIX, o século de Allan Kardec, como no século XX, que terminou, adentrando agora o século XXI, existem aqueles que estimam uma vida de isolamento, uma vida de silêncio, de fuga ao convívio social, à convivência social, temendo sucumbir ante as influências nocivas do meio. Os religiosos se isolavam muito nas cavernas, se retiravam para as cavernas, para o deserto, para os lugares ermos, para os mosteiros, para os conventos,
às vezes até mesmo para as florestas, procurando fugir a esse contato social. Nós todos temos ainda conosco uma certa tendência que trazemos do passado, mesmo militando agora na doutrina espírita, no espiritismo. Existem espíritas que vivem isoladamente, que preferem uma vida de isolamento. Permanecem em suas casas, não frequentam os centros espíritas, não se adaptam ao trabalho em grupo, estimam a solidão, a meditação. Muitos se entregam a minutos longos, às vezes até por 1 hora, de meditação, de reflexão, de relaxamento. Não procuram se envolver em nenhuma atividade de cunho social de maneira voluntária, ou seja, é a não participação. Optam pela não participação, pela não convivência, pelo não contato. Claro, todos possuem livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio e devemos viver de acordo com o que nos convém, ou de acordo com o que nos convier. Mas Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos no século XIX a respeito dessas privações voluntárias, não é? Dentro dessas privações voluntárias, nós precisamos também considerar os chamados jejuns, as chamadas mortificações. Muitas pessoas optam por uma vida de mortificação, até de submissão ou de submeter o corpo físico a determinadas disciplinas muito rígidas, como, por exemplo, era muito comum a chamada autoflagelação. A autoflagelação, o espancamento, não é, do próprio corpo, não é, diante da tentação, para fugir a uma tentação, para não ceder a uma inclinação infeliz. Essas privações, então, voluntárias, não é? O jejum também estaria dentro deste universo das privações voluntárias. Os espíritos disseram, respondendo a Kardec, eles disseram que fazer o bem aos outros tem maior mérito. Existe maior mérito, porque nessas privações voluntárias existe um desejo, um anelo de salvação pessoal que não deixa de ser uma manifestação de egoísmo. Nós vamos ver o que comenta irmão José no próximo bloco. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.